essa arquitetura da felicidade é simplesmente a maneira que eu, Paulo Trigo, vivo, acredito e gostaria de contribuir com as pessoas que me procuram para fazer projeto, ou através aqui dessa conversa, para verem que existe um tipo de arquitetura mais simples, melhor, amiga do meio ambiente e que vai te fazer mais feliz sem custar mais caro. Ah, que milagre é esse? Não tem milagre nenhum, desde que as pessoas estejam aptas a entenderem isso, que é o que a gente vai falar aqui hoje nessa conversa. Eu cresci em casas pequenas, então minha família nunca teve posses, nunca teve sítio, chácara. De vez em quando eu ia para um pesqueiro, fazenda de um amigo, sempre gostei de natureza, mas nunca vivi numa casa com natureza. Então, a partir do momento que eu tive a oportunidade de adquirir um terreno grande, esse terreno tem quase 2.000 metros quadrados, que me desse a possibilidade de efetivamente ter natureza, eu usei isso de uma forma a exaustão. Então eu tirei todas as possibilidades que eu tinha de viver com a natureza presente em um terreno relativamente grande, né? E aí, quando eu fui fazendo o projeto, eu não tinha dinheiro, então meu escritório abriu em 2010, toda a poupança que eu fiz até 2010 eu investi no meu escritório, fisicamente, lá na construção. E aí, em 2012, esse terreno aqui, eu comecei a tratar ele para receber a construção. De que forma? Trazendo a natureza. Então era um terreno em declive, relativamente grande, como eu disse, e vazio, sem absolutamente nada. Só que aí não é questão de paisagismo, né? E as árvores foram crescendo. A casa, a construção, ficou pronta em 2016. Então já tinha árvore com 4 anos. Quando eu me mudei para cá, já tinha árvore que foi projetada para fazer sombra em determinada parede ou janela de vidro, cumprindo essa função. Então é o tempo. O fator tempo é um fator que não dá para precificar, né? Então custou pouco e demorou muito, relativamente, não é muito, 4 anos não são nada, mas isso começou a acontecer. Dentro de arquitetura da felicidade, que é a característica mais forte do meu trabalho, o paisagismo não basta existir e a função do paisagismo é complementar a arquitetura no sentido de que não é estética. Então tem uma frase que eu gosto muito, né, do Buckminster Fuller, que é um arquiteto do início do século XX, que ele diz, quando eu estou trabalhando num problema, eu nunca penso na beleza, eu penso apenas em resolver o problema. Mas quando eu termino, se a solução não é bela, eu sei que está errada. Então o que eu tiro disso aí? Que você não tem que buscar a beleza, você tem que buscar algo maior, que no meu caso era a sustentabilidade e o bem-estar. Só que se não ficar bonito, tá errado. Mas não é porque eu busquei aquilo, é porque isso é consequência de algo maior. Então o paisagismo tem que ser funcional. Então eu tenho aqui palmito jussara, que dá açaí, que atrai a ave nativa. Eu tenho uma série de árvores frutíferas nativas que atraem pássaros daqui. Eu convivo diariamente com garça. Tem a garça carrapateira e a garça branca, 2 tipos. Marreco irerê, um outro marrequinho selvagem que vem para cá direto. Martim pescador. Eu tenho aquele porco-espinho, o ouriço. Tem lagarto teiu. Tem aquele gambazinho saruê. Tem sagui. A gente está dentro da cidade aqui, está um pouco afastado, mas está dentro da cidade, num bairro. Eu estou dentro de uma região que é uma região com uma característica de qualidade urbana superior, porque tem mais natureza em detrimento daquele monte de construção. Então o zoneamento urbano conta. E aí eu criei o meu mini paraíso aqui para atingir essa felicidade que eu falo. É muito errado quando alguém vai construir uma casa, faz a obra inteira, chega no final, fala, agora eu vou dar um tapinha no jardim para fazer um jardinzinho. Costumo brincar, de baixa manutenção
e de baixo custo, e aí eu complemento, de baixo interesse e que não serve para nada. Porque o paisagismo, ele custa, em média, 5% do custo total de uma obra, quando bem executado, e ele valoriza pelo menos 20% de valor agregado. Então, assim, não é uma decisão inteligente economizar no paisagismo, né? Que é o que as pessoas fazem, porque os arquitetos não se preocupam em fazer paisagismo, desconhecem paisagismo, e quando chega um especialista paisagista, é difícil ele entender o que o projetista de arquitetura fez. Então, se isso vem já da mesma pessoa, você tem um casamento perfeito. Uma coisa que o arquiteto tem que tomar cuidado é assim, o que eu vou ver através da janela. Então, por exemplo, eu tenho muita área envidraçada aqui, só que elas foram absolutamente programadas para estarem voltadas para lugares que ou não bate sol direto, a gente está num país muito quente, numa região muito quente, Limeira é clima de cerrado, né? Engana-se quem fala, Limeira, tal, que legal, planta a árvore da Mata Atlântica. A Mata Atlântica morre em Limeira. Então aqui é cerradão, né? Seco e quente. E aí, essas áreas envidraçadas elas foram projetadas de uma forma a respeitar a orientação solar. E nos lugares onde eu precisava de um vidro, mas estava numa insolação, eu projetei uma árvore na frente, cujo porte, diâmetro de copa e altura, que a gente fala gabarito, eu sabia, conhecia, para que ela promovesse sombra exatamente naquele lugar. Então por isso que eu falo que o paisagismo e a arquitetura são indissociáveis, eles têm que caminhar juntos o tempo todo, porque um complementa o outro. Por que eu vou fazer um banheiro com azulejo ou com um mármore revestindo a parede que custou lá R$5.000, porque é um mármore extinto do sul da Itália, de uma jazida? Isso não importa. Não importa o que está revestindo a parede. É o que eu vejo através dela. E aí, nesse caso, eu quero ver natureza. Porque, como eu disse lá atrás, eu pauto os projetos por ter uma área construída pequena com uma sensação de amplitude. Então, se eu tenho vidro, vista, jardim, em qualquer lugar, inclusive no banheiro, não parece que eu estou dentro de um cubículo, afinal de contas, banheiro sempre é pequeno. Não, eu estou olhando lá fora, a 30 metros para fora. Então isso aí é libertador, até pelo fato de que eu tenho uma porta e não uma janela. Então eu abro a porta, o vento vem, a chuva entra, a temperatura, e aí faz parte da vida e faz parte do bem-estar. Quando tá frio, você sentiu o frio, quando tá calor, você sentiu o calor. Eu gosto de fazer uma experiência, por exemplo, que é quando tá chovendo, eu abro a porta do banheiro e tomo banho sentindo a chuva. Quem faz isso? Aonde você vai ter isso? Então, uma vez que eu tinha que resolver um banheiro, eu falei, qual é a melhor forma de eu resolver um banheiro? E aí, mas e as pessoas que vão andar na sua casa? Bom, se tem alguém visitando a minha casa, é meu convidado, sabe das regras da situação, ninguém vai ficar passeando no jardim enquanto você toma banho. Então, assim, é uma coisa que é improvável de acontecer, nunca aconteceu em 6 anos. Eu vou na contramão e não é de propósito, aliás, é por propósito e não propositalmente, né? Então, eu vou na contramão porque eu acredito nesse propósito da arquitetura de que pouco importa o acabamento, o revestimento, que eu chamo de maquiagem, né? E aí respeito os colegas arquitetos que trabalham na linha tradicional, que é de construir uma casa de qualquer jeito em termos construtivos, estruturais, e depois dar uma atenção imensa aos acabamentos que, em tese, imprimem a personalidade do morador naquele local. Beleza, tá tudo certo. Eu acredito em outra coisa. Eu acredito que antes de eu fazer o desenho da disposição dos cômodos de uma casa, eu quero entender os valores daquela pessoa para quê? Sem depender de acabamento, sem depender de comprar materiais e fazer revestimentos e maquiagens, aqueles espaços sejam configurados de tal forma que vou atender aos valores e princípios
daquelas pessoas, que é a arquitetura da felicidade. Então, aonde eu abro uma janela, o que eu vejo através dela, para mim é mais importante do que a cor da parede ou o revestimento do azulejo. Então, assim, eu vou num caminho diferente, sim, mas não é para ser diferentão porque é bonito ser diferente, é porque eu acredito em outras coisas. Quem procura o meu trabalho acredita em outras coisas e tem espaço para todo mundo, né? Eu falei agora há pouco a respeito de casas de porcelanato branco polido com lustre de cristal e corrimão de aço inox. É o padrão. Eu gosto de piso de madeira, um telhado com forro de madeira e aí um corrimão de galho de árvore. Então eu acho mais interessante isso porque, afinal de contas, é comprovado que aonde a mão humana toca, você desperta sentimentos. E aí uma vez eu fiz uma viagem, quando eu estudei fora, em casas de um arquiteto do norte da Europa, escandinavo, que é o Avara Alto. E aí na arquitetura do Avara Alto, aonde a mão toca era material natural. E lá na Suécia, super frio, ele pegava e envolvia as maçanetas da porta de metal com uma tira de couro. Ele envolvia o corrimão das escadas, que era estrutura metálica, com uma barrinha de madeira. Então essa delicadeza da arquitetura escandinava é um negócio que desde 1900 e bolinha as pessoas já sabiam, e na arquitetura da felicidade a gente estuda o porquê que essas coisas são assim. Simplesmente porque deixam as pessoas se sentirem melhor. E aí a casa, na minha opinião, ela tem que ser projetada não para você demonstrar status, poder ou para fazer inveja para vizinho. Ela deveria refletir a sua personalidade, os seus princípios e ser um abrigo onde você vai se sentir bem.